Muita paz a todos. Se inscrevam no canal da TV Chico Xavier e conheça o que é o Espiritismo. Dê o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Conteúdos genuinamente espírita. E a devida exposição. No resto do programa a gente vai tentar, muito difícil, né, suprir a ausência de Mirim e de Djalma, mas a vida segue, né? Tem esse contratempo, a gente tem que estar preparado para ele. Ivan, fica com a palavra, que Deus intua. Muito boa noite a todos que participam do programa Espiritismo Novo Tempo, os telenautas da TV Chico Xavier. Esse momento é muito importante. Momentos de estudos da doutrina espírita é muito importante, porque vemos e conversando com palestrantes, vez ou outra, aqui da TV, a gente vê ainda a necessidade de muito estudo, porque poucos vão buscar a literatura para aprender. Então, o tema de hoje do Evangelho é intitulado Verdades e Fantasia, do livro Caminho, Verdade e Vida. Muito oportuno o tema de hoje. Estávamos até conversando algumas coisas com Jorge Hessen sobre isso, né? E Emmanuel diz o seguinte: o mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se quase em toda parte a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para seus últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. É necessário não crer nisso, mas razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores. Mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz preciso atender à verdade enquanto é tempo. Esse texto maravilhoso de Emmanuel tem no seu início a passagem de João, capítulo 8, versículo 45, que diz o seguinte: mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Nós falávamos no início, antes da leitura, que é muito atual.
esse texto de hoje de Emmanuel, que vem nos esclarecer acerca das verdades e das verdades. Não é verdade? Porque nós vemos no mundo atual, ainda hoje, em pleno século, em pleno 2025, depois do Cristo, ainda aqueles que falam com eloquência, não obstante um conhecimento muito longe da espiritualidade, são alvo de atenção de homens que estão falando a verdade. Porque Emmanuel diz aqui, o mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. Né? Então, isso aqui é muito longe da proposta da doutrina espírita, que vem nos trazer uma verdade em conteste das coisas espirituais, dentro de uma simplicidade que todos que desejam querer saber das coisas do espírito possam entender. Até mesmo aqueles que não têm a leitura podem entender quando, inseridos em grupos de estudo, vão ali escutando, discutindo e vão aprendendo junto com todos, sem precisar destas palavras fantasiosas. A doutrina espírita é muito simples, mas muito profunda, porque nos dá essa consciência de que nós somos espíritos, e espírito não morre. O que morre é este corpo físico, essa carcaça que nos é oferecida para as relações aqui na Terra. Então, segue Emmanuel dizendo, é comum observar-se, quase em toda parte, a vitória dos homens palavrosos que prometem milagres e maravilhas. E é impressionante quanto a questão do fenômeno atrai as pessoas e as promessas de cura, ou a promessa de resolver os problemas de cada um. Mas o interessante é que, no final de tudo, essas pessoas saem dessa ilusão e, desiludidos, vão entender que a verdade é muito mais profunda, que os problemas, quem tem que resolver somos nós. A doutrina espírita e os espíritos não fazem milagres. Precisamos fazer por onde merecer. Mas aí tem um ponto interessante. Se nós estivéssemos constantemente nos esforçando para vencer as nossas más inclinações, na prece, que não precisa ser e não deveria ser só uma vez no dia ou dois, amanhecer ou anoitecer, nós estaríamos nos aproximando dos nossos amigos protetores que estão 24 horas juntos de nós. Mas eles não vão atuar enquanto nós não desvestirmos dos nossos orgulhos e vaidades e buscar a ajuda destes, não para tirar os nossos problemas, mas para nos mostrar, através da intuição, inspiração, os meios, os caminhos, porque o mérito da vitória tem que ser nosso. Se eles nos tirassem daqui e botassem aqui, que é um canto melhor, o merecimento era dele e não nosso. Mas nós estamos aqui para aprender. Nós somos ainda, é claro, espíritos em provas e expiações. Vamos errar em algum momento, vamos errar acolá ou além, mas o mais importante é se reerguer e seguir a caminhada. Precisamos de ter vigilância. Essa frase é muito famosa de Jesus. Vigiar e orar. Porque estamos à mercê ainda destes, diria, de falsos profetas. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo sobre isto. Aqueles que vêm tentar nos desviar do caminho do progresso, do caminho do amor e do caminho da caridade.
né, com essas palavras, essas promessas de milagres e fazer maravilhas. E não funciona assim. Por isso que a doutrina espírita nos atraiu. Porque ela nos ensinou que é preciso um esforço nosso. Nós fizemos todo o esforço em existências passadas para fazer o mal, para nos desviarmos do caminho que deveríamos seguir, mas nós estamos aqui, pela misericórdia de Deus, para, pelo esforço nosso, vencer essas barreiras que nós mesmos criamos. Então, a doutrina espírita tem essa maravilha de nos colocar, como se diz no popular, pisando no chão, né? E nos mostrar que se nós entramos no buraco, então nós temos que sair dele com as nossas próprias mãos, nossos próprios esforços. Seguir subindo no topo, que é o sentido da vida de cada um de nós, evoluir, mas isso dá trabalho. A questão é isso, dá trabalho, muito trabalho. Precisa de um esforço constante para subir a montanha, chegar lá no topo. Então, esse esforço também deve também permear a nossa caminhada para nos desvestirmos desses sentimentos que fazem teimar moradia em nossos corações. Emmanuel segue dizendo: tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo conduta aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão, mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes, será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. E realmente a gente ainda vê hoje as pessoas indo atrás dos adivinhadores, ao invés de se trabalharem pelo esforço constante, mas aí já entra na fila daqueles desiludidos da vida, porque realmente não é assim a nossa existência. Precisamos trabalhar, né? Não tem essa de... A gente vê muito hoje, é muito comum na internet, os adivinhadores, os que professam cataclismas e tudo mais. Mas a gente sabe que tudo isso que nós temos já conhecimento do chamado Apocalipse de João é tudo figurado, né? O mundo não vai se acabar. O que vai se acabar no mundo é o mal. Esse sim vai acabar. Porque estamos seguindo para um mundo de regeneração. Cataclismas podem acontecer aqui e acolá, mas não numa repercussão que venha destruir tudo. Então não teria sentido, né, criar o planeta Terra se em algum momento ele fosse automaticamente destruído. De forma nenhuma, né? Nós estamos aqui, isso é uma escola, precisamos aprender com ela e fugir. Eu vejo mais como sentimentos de culpa quando vem essas previsões, a primeira coisa que vem à mente, essas previsões de cataclismas. O sentimento de culpa, querendo que tudo se acabe, achando também que nós vamos acabar com os cataclismos, mas continuamos vivos. Levamos conosco aquilo que nós somos. Então não tem sentido, né, alguma coisa nessa vertente. Então segue Emmanuel dizendo: no intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez. A doutrina espírita é a base sólida para que a gente possa permear esse mundo da mediunidade, para que possamos com segurança, sem fenômeno, buscar neste trabalho
aquilo que precisamos para nos melhorarmos, porque o primeiro que aprende somos nós, porque somos os primeiros a receber as mensagens, somos os primeiros a ouvir o irmãozinho que vem necessitado contar a sua história. E nós poderemos estar no lugar dele no futuro se não tivermos o cuidado necessário. E com maior problema, porque nós já sabemos das coisas do Espírito, então a responsabilidade é maior. Enfim, Emmanuel nos diz, a técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. Não precisa de elogios, isso nós aprendemos com os espíritos. Nós incentivamos, nós nos motivamos juntos para continuar aprendendo, porque não sabemos de nada ainda. Ainda somos, assim, aprendizes das primeiras coisas do espírito. Então não precisa de elogiar palestrante, aqueles que está dirigindo a casa espírita, aquele que está dirigindo os grupos de estudos, aqueles que se denominam sábios. Não. Nós precisamos estar atentos e nos unirmos para juntos crescermos a nível de conhecimento, porque é com o conhecimento que nós vamos encontrar os meios de mudança para todos nós. É através do conhecimento. E isso não cai do céu, é um esforço. E ele ainda segue dizendo, é necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação, olha o que ele diz, é difícil. A principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Às vezes a gente vê que quer dar uma organizada em determinada situação, as pessoas já olham assim, já olham daquele jeito, já acham que a gente vem com meio de sabidão, mas não. Né? Mas quando vem alguém cheio de fantasias, geralmente são aceitos, porque aí vem com aquelas situações de fenômeno, de que tudo vai dar certo. Tudo não vai dar certo. Se nós não nos unirmos, vamos colocar na casa espírita. Se não houver uma coesão de pensamento, uma coesão de humildade, desvestidos da vaidade, para realizar o trabalho que tem que ser feito conosco e com aqueles que chegam à casa espírita. Aí sim, nós estaremos livres ou precavidos, vamos dizer assim. Eu já disse uma palavra já muito fantasiosa, livres, mas não. Nós estaremos precavidos destes fanáticos e mistificadores. Estaremos mais preparados, mais vigilantes, porque nesse preparar, os espíritos amigos estão conosco. Aí intui um, inspira outro, aí o outro vem que recebe a inspiração. Vamos prestar atenção nessa questão, e aí nós vamos discutir e vamos perceber que o caminho é esse e não aquele. Então, muito instrutivo para todos nós. Precisamos entender, dentro desse texto, todos precisariam ler e refletir entre verdades e fantasias. O que é verdade? É o que o Espiritismo nos traz. É o que Kardec, na sua sapiência, na sua humildade, porque ele nunca achou que tinha a condição necessária para fazer o que ele fez. Isso é postura de quem é humilde. E os espíritos investiram nele. Mas ele aceitou. Porque se ele dizia, se essa missão veio para mim, então vamos abraçar. Mas vocês precisam me ajudar. Preciso do amparo de vocês. Kardec,
Imagine nós outros que precisamos estar constantemente vigilantes e sabendo que ainda não sabemos de nada. É muito emocionante esse texto de hoje, que já vimos refletindo, interessante, nós vimos refletindo sobre essas posições já há alguns dias, aí hoje cai um texto desse. A minha preocupação com essas coisas que estão acontecendo na internet, e as pessoas não buscam as palestras, vão no sensacionalismo, né, nas fantasias. Precisamos aprender com o Espiritismo. Essas as palavras de hoje. Que Jesus nos abençoe, os espíritos amigos. Muito agradecido pela sustentação que nos deram neste momento. Pois é, Ivan, é uma coisa interessante, né? E o que mais concorre com essas verdades e fantasias são os altos graus de materialidade que a gente tem, que a humanidade carrega em si, né? É uma coisa que eu sempre venho falando, né? A maior barreira para a gente se espiritualizar é a materialização. E até mesmo entre os espíritas, né, que tem experiência. Olha, Lucimar Leitão, alguém aí mandando mensagem aí de Marisete Souza. Vamos ver quem é que aparece mais aí. Camila Melo. Ângela Brandão. Fátima de Cícero. Fátima de Ciro. Ciro. Carlos Pará. Carlos deve ser